Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos o nosso último estudo guiado dessa semana. Calma, o estudo guiado não vai acabar. É apenas essa semana, dessa nona semana. Concluímos mais uma semana para a honra e glória de Deus. E como é costume nosso, no último dia, na sexta-feira, além da gente ter acesso ali ao estudo complementar, o estudo adicional, a gente também faz uma breve recapitulação, uma espécie de resumo, de dia após dia, de tudo aquilo que a gente viu durante a semana. E eu sempre recomendo, se você quiser ter o conteúdo na íntegra, de forma mais aprofundada, mais abrangente e detalhada, os vídeos estão à sua disposição. Tem uma playlist aí reservada para isso. E aí você pode estudar dia após dia com todo o conteúdo e assunto reservado para aquele assunto e tema, tá bom? Se você ainda não é inscrito, considere deixar a sua inscrição, porque todos os dias nós separamos um tempo para ter o nosso estudo guiado, o estudo da lição. Também deixe o teu gostei para que esse estudo possa alcançar mais e mais pessoas, tá bom? Quero convidar você que está comigo para nós fazermos uma oração e logo em seguida fazermos o nosso resumo, o nosso apanhado geral. Então vamos orar? Senhor Deus que estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar a Tua Santa Palavra. Ela que tem não apenas nos mostrado o caminho, nos norteado acerca de como proceder os eventos finais que antecedem a Tua volta, mas também tem nos ajudado a manter um relacionamento contigo. Perdoa os nossos pecados, nos justifica diante do Pai. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema dessa semana, da nona semana, começou com a fonte da vida. O verso para memorizar está ali em João 14, verso 6, que diz assim, ó: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Interessante, né? Que em alguma outra ocasião, Jesus se identificou ali para as pessoas como eu sou. E aqui no verso, ele explica o que é ser o eu sou. Ele fala, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Se não, vamos dizer assim, se não se utilizar do caminho que a minha vida oferece, ninguém vai chegar ao Pai. Aquela história, existem vários caminhos que levam... Não, isso não é verdade. Apenas Jesus, o eu sou, é o caminho, a verdade e a vida. No estudo introdutório, né, de sábado, falou aí das várias vezes que Jesus ele se utilizou da sua palavra para se identificar como um ser divino. E uma das falas bastante recorrentes dentro do Evangelho de João é exatamente ele se utilizar dessa palavra eu sou, né? Um outro ponto que foi mencionado aqui é a questão de que mesmo Jesus sendo a maior bênção para os seres humanos, ainda houve pessoas que o rejeitaram. E o estudo dessa semana vai nos mostrar como lidar com esse tipo de situação. A situação de pessoas não aceitarem a Jesus. Que esse não seja o nosso caso, né? Então vamos para o estudo de domingo. O estudo do domingo teve o tema A Vida Estava Nele, né? Foi apresentado aí alguns contextos e versos que falavam sobre a pessoa de Jesus, né? Que Jesus ele tinha e tem vida em si mesmo, né? O fato de ele passar pela experiência da morte é como se ele, vamos dizer assim, por um curto espaço de tempo de 3 dias, permitisse que a vida ficasse pausada, como se fosse isso. E aí depois desses 3 dias que ele passou ali na sepultura, ele despausa a vida e a vida volta a brotar em seu ser. E porque Jesus tem vida em si mesmo, ele compartilha essa vida com quem ele quiser. E na verdade, ele deixa claro que ele deseja compartilhar com todas as pessoas. Mas as pessoas precisam aceitar a pessoa de Jesus. Existe essa condição para você ter acesso à vida ilimitada, à vida em abundância. Você precisa aceitar Jesus para poder desfrutar da vida que ele oferece. No tema de segunda-feira, nós tivemos as palavras da vida eterna. Esse estudo foi bastante interessante, que foi exatamente no contexto do capítulo 6 de João,
logo após ali a multiplicação, né, dos pães e peixes para cerca de 5.000 pessoas, né? Naquela situação, a população ali tentou, de forma ovacionada, proclamar Jesus rei, né? Só que esse nunca foi o propósito de Jesus. A vinda de Jesus, a primeira vez aqui na Terra, foi resolver a questão do pecado, né? Proporcionar vida, proporcionar graça, proporcionar salvação às pessoas. Infelizmente, havia muitas pessoas que não estavam interessadas nesse aspecto de Jesus. Eles queriam que Jesus, na verdade, ressuscitasse o orgulho judeu, né, que proclamasse em Israel ali uma soberania de Estado, né, de país, novamente sobre as outras nações. Eles queriam, na verdade, sair do jugo romano. E aí, quando Jesus apresenta a verdadeira face do seu ministério, né, de que ele era o verdadeiro pão da vida, né, que o propósito dele era trazer vida e vida plena, salvação para as pessoas, muitas pessoas começaram a rejeitar, né, porque não era o Messias que eles queriam, não era a forma do Messias que eles esperavam. E aí Jesus vira para os seus discípulos e diz: olha, vocês também não querem me abandonar, não querem me rejeitar? E aí Pedro ergue a sua voz e diz: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Ou seja, as palavras que conduzem à vida eterna estão na pessoa de Jesus. Você não vai encontrar a vida eterna na ciência, você não vai encontrar a vida eterna num novo estilo de vida, você não vai encontrar a vida eterna na história. As palavras da vida eterna se encontram na pessoa de Jesus. Você deseja ter a vida eterna? Procure Jesus. Viva em Jesus. Procure as palavras de Jesus, porque são elas que conduzem à vida eterna. No tema de terça-feira, nós tivemos aqui o tema crer e nascer de novo, né? Foi mencionado aqui o texto de João 1, 12 e 13, né? Que fala sobre, eu vou até ler aqui novamente para vocês, que diz: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Para eu e você sermos novas criaturas, nós precisamos primeiro crer em Jesus, depositar a nossa fé, a nossa vida em Jesus. Quando nós cumprimos essa etapa, automaticamente Deus irá fazer a outra parte. Tanto que a lição separou aqui em duas etapas. A primeira etapa é recebermos Jesus, isto é, crermos nele. A segunda etapa é ele nos dá poder ou autoridade de nos tornarmos filhos de Deus ou de nascer em Deus, né? Uma das formas que eu e você podemos não apenas nos aparentar, mas sermos de fato família, pertencermos à família de Deus, é crermos no Filho de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Se eu e você depositarmos a nossa fé, né, aceitarmos a pessoa de Jesus como nosso único mediador, e essa palavra único deve fazer sentido para mim e para você, nós não apenas estaremos prontos para sermos novas criaturas, mas também iremos pertencer à vida de Deus. Um outro detalhe que o estudo, né, de terça-feira chamou a atenção foi com relação a não apenas crer em Jesus, mas também viver a sua palavra, né? E eu até fiz uma espécie de analogia no dia do estudo, que o que adianta você aceitar uma pessoa, mas você não dar ouvidos às suas palavras, você não respeitar as suas opiniões, a sua maneira de ser, ou seja, você não se assemelhar ao estilo de vida dessa pessoa. Você, será que demonstra que aceitou mesmo essa pessoa? Ou seja, uma das formas de eu e você demonstrarmos que aceitamos a pessoa de Jesus é também vivermos as suas palavras, trazer para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para a nossa realidade, né? E aí, quando nós fizermos isso, nós não apenas iremos ser cristãos, mas também iremos ter um novo nascimento, um nascimento em Deus. No tema de quarta-feira, nós tivemos o tema rejeitando a fonte da vida. Como eu falei na introdução de sábado, mesmo Jesus mostrando as suas perfeitas intenções, que era de promover, né, que era de compartilhar a sua vida, né, a vida abundante que ele tem,
para com aqueles que, vamos dizer assim, se coligasse, né, à pessoa de Jesus, se assemelhasse com ele, ainda houve pessoas que o rejeitaram, né? E a gente às vezes fica até se questionando, como assim existem pessoas que rejeitam a pessoa de Jesus? Como existem pessoas que rejeitam a maior bênção que uma pessoa pode proporcionar, que é a vida eterna, a salvação? Pois é, existem pessoas desse tipo no mundo, né? E como é que a gente deve lidar com esse tipo de pessoa? Como é que a gente pode evitar que eu seja esse tipo de pessoa, né? A questão da rejeição, infelizmente, é algo real. E Jesus teve que viver isso, né? E ele mostra que por eu e vocês sermos seguidores de Jesus, a gente também pode viver uma espécie de rejeição. Inclusive, existem várias passagens na Bíblia falando acerca desse assunto, né? Que provavelmente pessoas próximas a você vão se levantar contra você, pelo simples fato de você se posicionar ao lado da palavra de Deus. E como você deve lidar com esse tipo de situação? E aí Jesus mostrou o seu exemplo. Se ele, o próprio Filho de Deus, quando veio a esse mundo, passou por essa experiência, consequentemente e provavelmente, eu e você também iremos passar. Inclusive, o próprio Paulo falou acerca disso ali na carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 25, quando ele diz: portanto, não percam a confiança de vocês, não se abalem, não se amedrontem, porque o próprio Cristo passou por isso. O Cristo foi rejeitado, porque não aceitaram a sua palavra, né? Provavelmente, e existe grandes chances disso acontecer, eu e você também iremos vivenciar isso. Eu lembro, por exemplo, de um testemunho de minha mãe, que quando ela aceitou a palavra de Deus, viver a palavra de Deus na sua vida, seus próprios familiares o rejeitaram, a ponto de dizerem que só voltariam a frequentar a sua casa quando ela estivesse deitada em um caixão. Isso machucou muito a minha mãe. Mas são coisas como essa que a gente consegue, de certo modo, entender o que Cristo passou quando ele veio a esse mundo. Porque Cristo foi rejeitado. Porque Cristo foi, vamos dizer assim, ignorado por algumas pessoas. Possivelmente eu e você também iremos viver esse tipo de situação. E como Paulo disse, não perca a confiança. Não duvidem, não questionem. Vocês estão fazendo certo, vocês estão no caminho certo. E esse caminho vai resultar em vida e em vida eterna. Persistam, confiem e depositem toda a sua confiança e fé na pessoa de Jesus, porque ele é fiel e cumpre as suas promessas. No tema de quinta-feira, nós meditamos um tema condenação. Esse tema é bastante interessante, porque é exatamente, vamos dizer assim, a outra opção que está reservada para as pessoas que rejeitam Jesus. Nossa, como Jesus é tirano, como Jesus é mau, ele vai condenar as pessoas porque as pessoas não aceitaram. Não é bem assim. Não é bem assim. Jesus, a palavra de Deus, é bem clara ao dizer que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, né? Na morte das pessoas que o rejeitam. Deus não tem prazer nisso. Como um Deus que promove vida, é um Deus que é criador, tem prazer na morte das suas criaturas. Seria contraditório. E a gente sabe que Deus não é contraditório, né? A situação da condenação é como se fosse algo natural, vamos dizer assim, a posição contrária à vida. Se você não escolhe a vida, consequentemente você está escolhendo a morte. Se a solução dos teus problemas está neste caminho e você decide trilhar um caminho oposto à solução dos teus problemas, como você pode imaginar que vai encontrar um resultado diferente? A única solução para a morte eterna, é na pessoa de Jesus. Se você rejeita a pessoa de Jesus, que é a única solução, o que é que você espera colher de resultado mediante essas escolhas? Com certeza, você não é louco de pensar que vai colher o resultado da vida. Porque a vida só existe em uma única pessoa, na pessoa de Jesus. Quando as pessoas se colocam em oposição à pessoa de Jesus, elas consequentemente estão aceitando, né, vamos dizer assim, a condenação eterna. E essa condenação não é porque Jesus não tem misericórdia, Jesus não tem amor. É porque vamos dizer assim, é a justiça de Deus agindo com relação ao pecado.
que muitas pessoas preferem se abraçar ao invés de deixar e largar. Existem pessoas que preferem viver na prática do pecado do que viverem buscando a presença de Deus. Infelizmente, essas pessoas que amam o pecado, um dia terão que ser destruídos junto com o pecado que tanto amaram. Deus, ele vai destruir o pecado. Se você está agarrado, se você está enraizado, amando o pecado, infelizmente, você será destruído junto. E, como eu disse, Deus não tem prazer na morte de vida de pessoas. Mas, infelizmente, o pecado deve sim ser destruído para todo sempre. Para que os filhos de Deus, aqueles que depositaram a sua fé e confiança na pessoa de Jesus, possam sim viver em um mundo onde não existe mais a presença do pecado. Um mundo perfeito, assim como foi no princípio, ali no Éden. Tá certo? E aí, na sexta-feira, no estudo complementar, eu separei aqui 2 textos bastante interessantes. O primeiro texto diz assim, ó: ao se rebaixar para assumir a condição humana, Cristo revelou um caráter oposto ao de Satanás. Contudo, desceu ainda mais baixo na escala da humilhação. Reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Como o sumo sacerdote deixava suas suntuosas vestes e oficiava com o vestuário de linho branco do sacerdote comum, assim Cristo tornou a forma de servo e ofereceu sacrifício, sendo ele mesmo o sacerdote e a vítima. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus é o nosso perfeito substituto. Para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância, alguém teve que pagar o preço do pecado. Para que eu e você pudéssemos ter paz com Deus e amizade com o céu novamente, alguém teve que intermediar, alguém teve que ser o sacrifício dessa intermediação, alguém teve que pagar a conta. E a pessoa que quitou a dívida impagável que eu e você tínhamos foi a pessoa de Jesus Cristo. E a gente percebe que o caráter de Deus que estava em xeque desde a presença do pecado na pessoa de Satanás, o anjo Lúcifer, que foi colocado e posto em dúvida o caráter de Deus, a gente percebe que com a vida de Jesus, o caráter de Deus não apenas foi exposto, mas foi revelado como um caráter de amor, um caráter de que sim, demonstra que ele é a pessoa mais interessada em redimir, em salvar, em purificar as suas criaturas. O caráter de Deus é lindo, é maravilhoso. É um caráter que nós devemos sim procurar a cada dia desenvolver em cada um de nós. Um caráter semelhante ao de Jesus Cristo. Um outro texto que foi mencionado aqui no estudo adicional diz assim, ó: Cristo foi tratado como nós merecíamos, para que pudéssemos receber o tratamento que ele tinha direito. Foi condenado pelos nossos pecados, nos quais não tinha participação, para que fôssemos justificados por sua justiça, na qual não tínhamos parte. Sofreu a morte que era nossa, para que recebêssemos a vida que era dele. Sabe, o motivo pelo qual eu e você seremos salvos não é porque procuramos viver uma vida certinha aqui na terra. Porque, como a palavra de Deus mesmo afirma, o nosso maior empenho, os nossos atos de justiça, aquilo tudo de bom que a gente pode fazer e promover aqui na terra, ainda não seriam suficientes. Ainda não seria, vamos dizer assim, o esperado para que pudesse nos redimir. Se existe redenção para mim e para você hoje, tudo isso é graças à pessoa de Jesus Cristo. O sacrifício que foi aceito não foi o sacrifício que eu e você fazemos todos os dias, como, por exemplo, dedicar tempo para ter o estudo adicional, o nosso estudo guiado. Esse tipo de sacrifício não nos torna elegíveis para receber a salvação. O único sacrifício aceitado e aceitável foi o sacrifício de Jesus. E porque Jesus decide compartilhar
a vitória dele, a aceitação que ele teve diante do Pai, comigo e com você, é que hoje eu e você temos acesso e direito ao céu. É graças à pessoa de Jesus que abre a porta e diz: eu conheço ele, pode deixar entrar. Ele é meu amigo, ele é meu irmão, ele é bem-vindo na minha casa. Pode acessar tudo, tudo está acessível a você, porque eu lhe conheço. É graças à pessoa de Jesus, que não apenas pagou o preço do pecado, mas que compartilhou todos os benefícios que pertencem a ele comigo e com você. Nossa, que maravilhoso é aceitar a pessoa de Jesus. O estudo de hoje chegou ao fim. Concluímos mais uma semana. E logo em seguida, a gente vai começar uma nova semana. Ainda existem muitas bênçãos contidas no Evangelho de João. E o meu convite é que você esteja junto comigo, para que de alguma forma o nosso Deus continue a falar aos nossos corações. E por meio desses momentos de estudo e reflexão, a gente possa cada dia mais estreitar o nosso relacionamento com Deus. E se Deus quiser, muito em breve, será por toda a eternidade e de forma presencial. Que Papai do Céu te abençoe e te proteja de todo mal. Eu te vejo no próximo estudo. Até a próxima. Tchau, tchau.